que devemos fazer para nos aposentar bem? O que devemos fazer para ter um momento de aposentadoria satisfatório? É isso que o canal Alox traz hoje. Antes de começar o assunto, aproveita, se inscreve no canal, se gostar, deixa seus comentários e compartilha o nosso vídeo. Assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Eu sou Silvana Barbosa, professora de História aposentada, mas é sobre esse assunto que a gente vai estar colocando o porquê eu coloquei esse mais. Então vamos lá. A aposentadoria, ela mudou muito nos últimos tempos, por conta de que a sociedade mudou muito nos últimos anos. Aumentou a idade da aposentadoria, aumentou a carga de trabalho de todas as pessoas, o mundo está tecnológico, nós temos uma diversidade muito grande de informações e tudo isso não tinha quando éramos jovens, crianças, quando nós pensávamos na aposentadoria, quando nós começamos a trabalhar. Eu vou focar na minha experiência como professora. Sei que professor, como algumas outras profissões, tem uma aposentadoria mais cedo por conta da insalubridade. Então, o professor se aposenta mais cedo porque o trabalho ele requer uma atenção psicológica muito grande. Então, para que a gente tenha saúde mental, a gente aí tem uma condição de aposentadoria um pouco mais rápida. Então, na minha experiência, para que a gente se aposente bem, teoricamente, nós precisamos estar bem quando começa esse processo. E aí é um grande problema e é um grande dilema. Geralmente, a carga de trabalho do professor ela é muito alta. Nós trabalhamos muito, tanto na escola quanto fora dela, para poder preparar essas aulas. Aí chega o belo dia da aposentadoria, o meu nível de estresse geralmente está muito alto. E aí eu vou parar de trabalhar. A impressão que a gente tem é que vai ser uma maravilha. Porém, se eu não tiver um apoio familiar ou até um apoio de terapia, pode ser um grande problema. Porque de um dia para o outro, você vai perder tudo aquilo que você tinha e você passa por um luto. E esse luto ele é real. Você perde o seu trabalho. Ai, mas eu estou muito cansado, eu quero descansar. Ok, você vai descansar muito nos primeiros dias. Mas vai chegar uma hora que você vai, tá, e agora? Você vai acordar. Se você não tiver um plano, um planejamento, vai fazer as suas atividades ali do lar. Aí você não tem uma atividade acadêmica, então você não vai estar estudando. Às vezes você não fazia esporte, você vai estar parada. Então isso vai te dar uma sensação de eu sou inútil. E essa sensação ela vem realmente. Então, primeiro ponto, vai se aposentar daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, 5 anos, começa a se preparar para isso. Como vai se preparar? Primeiro, a saúde. Procura começar a desenvolver hábitos saudáveis na parte física, na parte alimentar também, mas procura descobrir algumas coisas que você gosta para fazer atividade física. E aí entra outro problema. Como eu faço isso se eu estou trabalhando 60 horas por semana? Ah, mas o professor trabalha isso, trabalha até mais. Então, é muito complicado. Então, tenha uma proposta de, assim que você se aposentar, você já começa uma outra atividade, faça um planejamento mesmo, igual você faz para a escola. Então, janeiro eu vou fazer isso, fevereiro eu vou fazer aquilo, março eu vou fazer aquilo, para que você não se sinta uma pessoa inútil e desmotivada, porque a motivação que nós temos para trabalhar é muito, muito grande. Né? E geralmente, quando a gente se aposenta, isso eu estou falando a grande maioria das pessoas, nós não temos uma economia, uma poupança muito grande, às vezes nem tem essa poupança, para poder passear, viajar, fazer compras, aquela ideia de aposentadoria né, maravilhosa. Não, isso é irreal. Então eu vou ter que viver com o salário que ele diminui, tá? Um salário menor. Então você acaba ficando, tá, eu fazia muitas coisas, mas agora eu não consigo fazer tudo aquilo por conta da questão econômica. Então, muitas pessoas voltam a trabalhar por conta do econômico
elas voltam a trabalhar por conta de que querem se sentir útil. E outra coisa que nós perdemos na aposentadoria são os amigos. Nossa, a gente perde amigo? Perde. Por que a gente perde? Lógico que os amigos continuam sendo nossos amigos, mas aquele grupo de professores, aquele grupo na escola, aquele dia a dia, ele não existe mais. Aquele café na hora do intervalo, ou o almoço, ou quando você acaba no final do dia, dá carona, pega a carona, aquele ritmo, aquela amizade que você tem do dia a dia, ela acaba. E quando você vai querer sair com um, sair com outro, tô dando aula, tô corrigindo prova, tô com os meus netos, tô com os meus filhos. Então fica difícil de você estar encontrando esse grupo. Então você vai ter que se readequar a um outro grupo. Então, se você já conseguir ter esse outro grupo antes de se aposentar, ou um grupo de dança, grupo religioso, grupo de moradores do bairro, moradores do prédio, enfim, encontre um grupo de preferência antes de você estar se aposentando, porque aí você vai ter uma rede de apoio maior. Ah, eu quero hoje tomar um café à tarde, ou eu quero ir na casa de alguém. Você tem aonde ir e tem quem você convide para sua casa e tem aonde você vá num café, numa padaria. Isso é muito importante, a convivência. Outra coisa que acontece muito quando as pessoas se aposentam, isso não aconteceu comigo, mas com muitas pessoas, elas passam a cuidar só dos netos. E aí, alguns filhos acabam deixando essa tarefa para os avós. Não que ela seja ruim, não é isso. Mas aí você tem que estar avaliando, tá? Eu vou fazer isso, ok. Mas mais o que? O que mais eu posso fazer? E o professor, ele é muito intelectual, então continue a lendo, continue a trocar experiências de livros, faça tudo isso para que você tenha condições de reorganizar a sua vida. Uma coisa que eu comparo bastante essa aposentadoria é assim. Imagina quando você compra um açúcar que ele está úmido, empedrado, aquela coisa dura. Se você pegar aquele açúcar, imagina que ele é a sua vida, e você bater nele, ele esfarela. Então, ali seria a aposentadoria. Então, você é aquele açúcar rígido, uma um cotidiano bem organizado para professor, e aí acaba aquela tarefa e tudo se dilui. Tá, o que você vai fazer? Pega aquele açúcar, coloca no fogo e vai fazer um açúcar caramelizado no fogo bem baixinho. Você vai mudar, você vai transformar aquele açúcar. Então é isso que eu considero uma aposentadoria saudável. É entender que você vai ter que se transformar. Se você não se transformar, você vai sofrer muito neste processo. Muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram em processos de ansiedade, outras não se encontram e começam a se sentir muito mal. Então, um pouco antes de você se aposentar, se imagine o que você vai fazer, mas é bem difícil, com certeza. Não digo que seja uma tarefa fácil. Procura ajuda terapêutica. É uma fase da vida onde nós estamos reavaliando tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que deixamos de fazer. Isso às vezes pesa, principalmente quando você não está satisfeita na realidade que você está vivendo. Então, uma ajuda terapêutica, ela é bem interessante nessa fase. Se você nunca teve, procura um terapeuta antes da aposentadoria, que vai ser mais fácil para você estar se encontrando nesse processo. Depois imagine o que você quer fazer, o que você gosta de fazer e comece a fazer antes, por mais difícil que seja, mas começa a se organizar para que quando chegue no dia da aposentadoria você não fique frustrado. E eu vejo muitas pessoas que voltam para a atividade escolar porque está frustrado com a aposentadoria. Isso é muito triste. Não que você não possa voltar para a atividade escolar, lógico que pode. Né? Ah, eu cheguei à conclusão de que realmente eu quero voltar a trabalhar, quero dar aula, um período menor, ou mesmo o mesmo período, não tem problema, ok, isso é perfeitamente aceitável, desde que você faça isso com uma consciência. Né? Não, eu quero fazer porque é uma coisa que me faz muito bem. Porém, você fazer isso porque você não tem alternativa, porque você ficou cansado de ficar em casa,
e você não tem mais nada para fazer, porque você precisa daquilo para poder se sentir útil, porque você não se sente útil em mais nada, isso precisa ser reavaliado, né? Para que você tenha uma aposentadoria legal. E existem muitas possibilidades de você melhorar a renda, aumentar a renda, porque a aposentadoria a gente perde, sem ser naquela atividade. Você pode criar uma outra profissão. Sempre é tempo, né? Como eu falei no início, a nossa vida hoje ela é mais longa do que há muitos anos atrás. Então você pode pensar numa segunda profissão ou numa tarefa recreativa, ou você fazer alguma coisa que você queria fazer anteriormente, cuidar de jardim, por exemplo, ou você quer ter uma profissão, ou você pode fazer um trabalho voluntário. Mas tudo isso ele precisa ser pensado com muito carinho e com muita atenção a partir de quem você é. E para você fazer isso, você precisa saber quem você é. Daí a importância de você entrar num processo terapêutico, que tem várias linhas, né, de terapia, para que você consiga ter uma aposentadoria saudável. E viva aí, né, esse período da sua vida, que com certeza será um período grande, de forma satisfatória. É isso que o canal Alox traz hoje para você. Eu espero que você se aposente de forma adequada e deixe aqui seu comentário. O que acontece com as pessoas que se aposentam que elas não têm nenhum planejamento? Você já viu alguma situação dessa ou não? Ok? Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!